No São Lucas 24 horas de hoje, você vai entender quais são os cuidados com a saúde para um envelhecimento saudável. O Dr. Diogo Richter, geriatra do São Lucas Hospital Center, explica sobre as mudanças nos hábitos de vida para a terceira idade. Ainda nesta edição, o Dr. Rafael Couto, neurologista da instituição, vai falar sobre as causas e tratamentos para a dor crônica. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá, está começando mais uma edição do São Lucas 24 horas. Hoje vamos falar sobre envelhecimento saudável. E para isso contamos com a presença do Dr. Diogo Richter, geriatra do São Lucas Hospital Center e egresso de medicina do Centro FAG. E o doutor vai esclarecer sobre as melhores práticas e cuidados com a saúde ao longo da vida para promover bem-estar na terceira idade. Dr. Diogo, seja bem-vindo ao São Lucas 24 horas. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos. Então, hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre como se planejar e como ter um envelhecimento saudável, né, doutor? Porque a gente sabe que hoje a nossa população tem uma expectativa de vida muito maior do que antigamente e a gente quer ter uma qualidade de vida também, não só uma sobrevida como antigamente as pessoas tinham, né? Doutor, hoje qual que é, a partir de quantos anos a gente pode considerar que a pessoa ela se torna, né, do adulto para o idoso? O envelhecimento começa com 30, 35 anos, né? Então, algumas partes do corpo já começam a envelhecer com essa idade. Primeiro o cérebro, depois a parte muscular. Se a gente for ver antigamente, se considerava idoso um paciente muito mais jovem do que hoje. Mas hoje, pela lei brasileira, 60 anos de idade é considerado um idoso. Certo, e como o doutor disse anteriormente, a população envelhecia e tinha uma expectativa de vida muito menor do que hoje em dia. Doutora, a questão dos hábitos tem muita relação com isso, né? A questão de hábitos de vida, de alimentação, interfere nessa mudança na qualidade de vida dos pacientes, certo? Claro, interfere muito. A questão, desde que começou a ter o acesso a medicações novas, né? Antigamente morria-se de doenças infectoparasitárias, né? Era uma pneumonia que o paciente pegava, não tinha antibiótico e acabava indo a óbito por isso. Com o advento dos antibióticos, os pacientes começaram a não ter esses problemas e com acesso a medicações, a tratamento de doenças crônicas, a gente vê que a expectativa mudou muito, né? Hoje em dia a gente tem a sobrevida média em alguns países de 80, 90 anos de idade, como o Japão. Então são lugares onde é que tem uma alimentação saudável, hábitos de vida, como o trabalho não está muito submetido a estresse, além de pacientes que fazem muita atividade física, têm esses exercícios na sua rotina. O doutor falou agora sobre esses fatores que são cruciais. Doutor, esses são os pilares, então, para o envelhecimento saudável, isso? Os pilares que a gente pode dizer são vários, né? Mas baseia-se basicamente a questão da alimentação, uma alimentação saudável, claro, uma alimentação que seja... não precisa ser exclusiva carne, exclusiva carboidratos. É uma alimentação que seja mais regrada, não em grande quantidade, não alta densidade calórica. Então, uma dieta que a gente pode trazer como exemplo a dieta do Mediterrâneo, que se fala muito hoje em dia, né? Uma dieta mais rica em peixes do mar, que são muito ricos em ômega 3, vegetais, legumes, azeite, como azeite de oliva. Então, são alimentos que têm uma densidade calórica, mas são alimentos saudáveis, não são ultraprocessados. Então, eles, primeiramente, se baseariam nessa parte da alimentação. Seguido disso, é claro, uma rotina de vida, exercícios físicos que o paciente faz. Pessoas que caminham mais têm uma tendência a viver mais, justamente porque é uma atividade física que a pessoa faz, ela não é uma sedentária. E o sedentarismo está muito associado a doenças cardiovasculares, pressão alta, diabetes, infarto, AVC. Então, a gente consegue ter estudos que relacionam muito bem isso. Pessoas que caminham mais, vivem mais justamente pela melhora da saúde cardiovascular. E pensando na maior causa de mortalidade atual, que já não é mais como antigamente as doenças infecciosas, hoje em dia as pessoas morrem mais de infarto, AVC, enfim, doenças cardiovasculares. Então, pensando em prevenir elas, é o melhor jeito de viver de uma forma melhor e mais tempo. Doutor, agora o doutor falou sobre essa questão das atividades físicas. Pode ser, então, desde uma caminhada, que o paciente faça, que ele já vai ter essa melhora no estilo de vida, quanto exercícios específicos. Nesse sentido, é importante um acompanhamento, então, tanto com um médico geriatra, quanto com uma equipe multidisciplinar, certo?
Como que seria essa indicação, tanto talvez de um nutricionista para esse acompanhamento da dieta, quanto de um fisioterapeuta, de um personal para acompanhar esse paciente idoso? Quais são as indicações para esse trabalho em conjunto? Claro. Uma pessoa saudável, né, com 50, 60 anos de idade, que não tem nenhuma doença crônica, um paciente que não é obeso, que já tem na sua rotina desde que nasceu, desde que foi mais novo, caminhadas regulares, exercícios leves, ou já faz alguma academia, ele já é um paciente que já tem uma vida regrada, então, mesmo que acompanhe com uma equipe multidisciplinar, vai agregar alguma coisa com certeza, mas talvez menos. Agora, um paciente que quer começar a ter uma vida mais saudável com 50 anos, esse sim a gente vai ter muita coisa para agregar, né? Então, tanto a parte de se tiver alguma dor, alguma limitação articular, movimentos, o fisioterapeuta consegue ajudar muito na questão do fortalecimento. Então, inicialmente, antes de começar uma atividade mais exaustiva, com mais carga, o fisioterapeuta consegue auxiliar nessa questão para preparar o músculo para depois fazer atividade. A parte da nutrição, inclusive, um paciente que não tem uma dieta regrada, uma dieta adequada, saudável, então muitas das orientações o nutricionista consegue dar, e isso vai ajudar muito na manutenção da massa muscular, ou criar massa muscular, bem como diminuir o risco cardiovascular do paciente, a chance de desenvolver diabetes, a chance de ter colesterol alto. Então, cada um vai agregando uma parte, né? E o médico na investigação de doenças que podem estar, ainda não deram sintomas, mas já estão acontecendo, e daqui a algum tempo vai começar a dar problema, mas a gente já consegue encontrar. Trabalhando de fato como uma prevenção para esse paciente, certo? Exatamente, para o paciente que não tem doenças, ainda não teve sintomas, né? E doutor, falando agora sobre essa questão da perda muscular, é algo natural que acontece com o envelhecimento, correto? Quais são as outras doenças que podem acontecer e que são comuns com o passar da idade? As alterações que a gente vai ter com o envelhecimento, né, sem caracterizar uma doença ainda, nem a perda de massa muscular, é algo esperado com a idade. A gente perde até 30% da massa muscular, principalmente ali a partir dos 60 anos de idade, que começa a perda maior. A gente tem perda de alguns neurônios, então a massa neuronal vai reduzindo com o tempo. Então, a gente tem que vai acontecer uma lentificação, às vezes, no pensamento, mas não é para acontecer esquecimento, que isso já é alguma coisa que seria mais patológica. Mas, além da massa muscular, a gente vai ter alterações hormonais, então, a resposta hormonal é diferente de um paciente idoso. A gente tem perda de massa renal, então o rim do paciente idoso também é um rim que não é igual ao do jovem. Ele tem uma perda de função, mas uma perda de função que a gente diz que é fisiológica, que acontece com a idade, mas não é para isso trazer problemas. O diferenciar isso, que é o normal do envelhecimento, para algo patológico é que está nas mãos do médico. Às vezes a gente precisa de exames, às vezes a gente vai encontrar sintomas específicos, então nisso a gente consegue ver o paciente que já tem problemas de acumular eletrólitos diferentes, por causa do problema no rim, começa com esquecimento porque está perdendo muito neurônio, o paciente que tem dificuldade para caminhar, está caindo, justamente por causa de perda de massa muscular, então isso a gente começa a considerar doenças daí. Certo. E doutor, agora a gente, parando para pensar assim sobre o envelhecimento, muitas vezes quem está presente em volta desse idoso, dessa pessoa que está em processo de envelhecimento, assim como todos nós, mas de forma mais evidente, é quem de fato identifica essas alterações do paciente, porque muitas vezes ele não percebe esses sintomas. Qual que é essa importância, então, de ter essa rede de apoio familiar, de amigos, de filhos, que possam dar esse suporte para o idoso, então? Claro. Claro, o paciente que é idoso e consegue manter sua funcionalidade, sua independência, ele vai para o médico sozinho. O que acontece é uma questão mais cultural, né? Que quando a gente tem uma criança nasce, a gente planeja todo o envelhecimento dessa criança, desde o nascimento até ela virar um adulto, né? E nessa época toda ela acompanha com quem? Com o pediatra. Ou às vezes só o médico da família também consegue, mas geralmente tem um pediatra que acompanha. Na parte do idoso, a gente não tem essa cultura de já ter um planejamento que vou envelhecer e vou ter meu médico de referência para sempre que eu tiver um problema, eu precisar de algum outro médico, ele vai avaliar e ver se indica ou não e conseguir administrar e gerir a saúde, que eu gosto desse termo, mas então a gente não tem ainda essa cultura
que ainda tem que ser criada. Os familiares são muito importantes porque eles são que conseguem perceber, às vezes, algo que o paciente não se dá conta, né? Às vezes ele está tropeçando mais, uma alteração que o paciente está caminhando e arrastando o pé, ou às vezes o esquecimento que o familiar que vai perceber. Então essa rede de apoio é muito importante para conseguir ver os sintomas, ajudar, levar a consultar, ter o suporte caso ficar doente. Então isso tudo é importante, ter uma família, uma rede de apoio, que às vezes nem família é, mas uma rede de amizades que possa dar esse suporte para o paciente. Doutor, outra questão, assim, que é incluindo nessa questão do suporte familiar, é que muitas vezes acontece do paciente idoso ele gerar um certo isolamento social, certo? Quais são as principais causas para isso? Como a sociedade, de fato, pode ajudar e trazer esse paciente de volta a ter uma vida, uma qualidade de vida novamente com o envelhecimento? Claro. O isolamento social acontece por diversas causas, né? É claro que a gente tem alguns problemas de saúde mais relacionados. O idoso que já não está mais escutando muito bem, então por uma dificuldade, às vezes, só de ter que ouvir o outro falar e ter que ficar repetindo, isso gera um desconforto para o paciente, e às vezes ele não quer passar como se estivesse ficando surdo, né, por causa do déficit auditivo. Então, às vezes ele vai se isolar para evitar de ter que ficar repetindo, e a gente consegue ver isso na consulta. Claro, tem depressão, que é acontece bastante quantidade de pacientes idosos, bem prevalente, e ela está tanto relacionada ao isolamento, que o isolamento pode causar depressão, quanto a depressão pode causar o isolamento. Então, é um ciclo que acontece. A questão do déficit visual, sarcopenia também podem, o paciente que não consegue mais enxergar muito bem, tem dificuldade para dirigir, ou às vezes está tropeçando muito, então o paciente que tem problemas de locomoção, tudo isso pode gerar o isolamento. O isolamento levando daí aos outros problemas, depressão, o paciente que não faz mais atividade física, não busca médico, não conversa com as outras pessoas, e isso também é um fator, além de depressão, um fator de risco para demência. Então, mais um problema que, às vezes, algo simples que poderia ser resolvido com a sociedade adaptando o meio, né? Adaptando para o idoso conseguir caminhar, melhor visualização, menos obstáculos onde é que for na calçada, e entender como integrar o idoso ao meio ambiente, com centros culturais, lar de idosos, existe clube de idosos, tudo isso pode ajudar muito, então, a evitar esse isolamento. E a questão também da informação, né, doutor? Porque muitas vezes os familiares, os filhos não estão preparados para ver os pais envelhecerem. Porque muitas vezes a gente não se dá conta mesmo que o tempo está passando e a vida está passando e as consequências disso também. Então, muitas vezes, o próprio familiar não sabe como lidar com essa questão do amadurecimento e do envelhecimento dos pais, dos avós, das pessoas que estão em contato, né? Então, essa importância também de buscar estar informado do que pode acontecer para saber lidar, né, doutor? Com certeza. Ainda não existe uma compreensão completa sobre isso na sociedade, é algo que a sociedade não se preparou para chegar onde é que a gente está chegando, vivendo 90, 100 anos, cada vez mais comum. E a sociedade precisa entender, levar toda essa informação, faz parte tanto da escola, da equipe de saúde, dos médicos, dos sistemas de informação, todo mundo tentar educar um pouquinho essas pessoas que convivem, né, esses familiares, e a sociedade em si. E tudo isso vai para evitar esses problemas, igual a gente estava comentando, né? Evitar o isolamento, evitar problemas auditivos que devem ser investigados antes, então pelo sistema de saúde, e tudo isso para melhorar a qualidade de vida e o envelhecimento, preparar a sociedade para isso. Porque isso afeta a família como um todo, né, doutor? Esse familiar que, né, às vezes deixa de estar em convívio num domingo de um almoço de família, então vai mudando e alterando todo o fluxo da família com o passar do tempo, né? E, doutor, falando ainda mais sobre essa questão da importância do familiar e do contato, tem também a questão dos diagnósticos, né, das doenças e lidar com os diagnósticos. O doutor falou sobre o esquecimento e muitas vezes a gente já associa automaticamente a doença de Alzheimer, mas existem outras doenças que geram o esquecimento? Sim, existem várias. Inclusive, Alzheimer é mais comum, mais prevalente, mas existem outros tipos de demência, a demência frontotemporal, mais relacionada às vezes à parte de linguagem ou comportamento, a doença do Bruce Willis, né, aquela afasia que ele não conseguia se expressar.
Existe doença de corpúsculo de Levy, que pode ser relacionada a movimento, demências vasculares que estão relacionadas a AVCs, mau hábitos de vida, diabetes, pressão alta, além de a gente ter os diagnósticos que não chegam a ser demências, mas um esquecimento que não chega a afetar a funcionalidade, que a gente classifica como declínio cognitivo leve, né? Ou subjetivo, se for o paciente que refere. Nesses casos, a gente tem que algumas outras coisas podem estar associadas, às vezes déficit de vitaminas, alguma medicação causando esquecimento, então a automedicação que os pacientes fazem pode ocasionar isso. Outros problemas como depressão também podem fazer isso. Então, tudo isso pode relacionar esse esquecimento, que é um quadro mais leve e que às vezes a gente consegue reverter só com algumas condutas, né, no consultório mesmo. E falando sobre essa questão do diagnóstico também, dos exames, quais são os principais exames, doutor, que são cruciais para check-up e acompanhamento desses idosos a partir, né, ali do doutor falou, a partir dos 35 anos a gente já pode fazer esse acompanhamento, mas então ali a partir dos 60 anos que deveriam ser feitos com rotina para um acompanhamento e prevenção dessas doenças? A partir dos 60, principalmente, a gente tem maior evidência de rastreio nas mulheres, né? As mulheres têm a parte da mamografia que tem que ser realizada, a questão da densitometria para ver a questão da osteoporose. No homem, a gente tem, dependendo mais de como é que foi a vida deles. Se foi um paciente que fumava, que às vezes tem maior risco de ter aneurisma de aorta abdominal, se tem chance de ter algum nódulo pulmonar, e a questão do acompanhamento da próstata, principalmente, né, que essa parte a gente pode avaliar também. Mas tudo isso a gente vai fazer igual já se vem fazendo desde os 40 anos de idade, né? A gente vê o que está atrasado dos rastreios e a gente costuma avaliar, o geriatra, na verdade, costuma avaliar quando a gente vai parar eles, na verdade, né? Porque a gente tem que avaliar se o paciente tem uma funcionalidade, qual que é a expectativa de vida desses pacientes. A gente sabe que tem pacientes que têm muitas doenças, então a gente acaba sabendo que ele não vai viver, às vezes, 5, 10 anos. Às vezes ele vai viver 2 anos, porque tem uma doença muito grave, e aí a gente vai ter que falar, eu acho que não vale a pena a gente ficar fazendo rastreio, investigando coisa, que só vai trazer mais desconforto para o paciente e não vai ter nenhum benefício da gente fazer isso. Então a gente começa a conversar mais sobre quando parar. E tem pacientes, às vezes, que a gente já teria indicação de parar pela literatura, só que como a literatura foi feita lá atrás, quando não se vivia 90, 100 anos, a gente acaba dizendo, eu acho que uma decisão, claro, compartilhada com o paciente, mas que vale a pena a gente continuar rastreando, tentando achar problemas que podem vir a aparecer e tratar antes de ser uma complicação mais séria, trazendo mais dano ao paciente. Então, a gente fica nesse jogo de campo, tentando sempre fazer o melhor para o paciente. Olha que bacana, então também tem essa questão do quando parar esse acompanhamento. Mas, e doutor, quando que o paciente, o familiar, deve buscar um geriatra? Acho que essa é uma das principais perguntas que a gente deve informar para o pessoal de casa. Sim. Quais são os principais sintomas, casos, ou então indicação para procurar o geriatra? Para pacientes que não são idosos, né, não têm 60 anos ou mais, a gente começa a falar sobre planejar o envelhecimento, né? Então, um médico que vai ser sua referência quando você tiver 60 anos de idade ou mais, e ele começa a te acompanhar sabendo de toda a sua história, sabendo como é que são seus planos para o futuro, como você quer envelhecer, o que você gosta, o que não gosta, e tudo isso a gente vai saber e conseguir conversar. Então, a partir dos 40 anos, para planejar o envelhecimento saudável. Tem muitas intervenções do nosso envelhecimento que estão mais relacionadas ao que a gente fez com 40 anos do que com a gente faz quando tem 60. Então, para planejar, por isso mesmo. A partir dos 60 anos de idade, então, quando qualquer idoso já poderia consultar, porque o geriatra é o especialista que consegue identificar problemas que às vezes tão sutis que não são percebidos, mas o geriatra já consegue achar e tratar a causa desse problema e evitar um dano futuro. Então, isso basicamente. E queixas como perda de funcionalidade, o paciente que conseguia fazer suas atividades não está conseguindo mais, seja por estar esquecido, por estar caindo, por ter problemas auditivos, isso sempre a gente vai avaliar, mas principalmente seriam as grandes síndromes geriátricas, o esquecimento, a perda de peso, que poderia ser uma questão, engasgos, a questão da alimentação nutricional, a sarcopenia, o paciente que está caindo, não está conseguindo caminhar direito,
Questões de tontura também poderiam estar relacionadas, e quando o paciente usa muitas medicações, tem muitos médicos e acaba se perdendo no meio disso tudo. O geriatra faz o meio de campo para conseguir organizar todo o tratamento do paciente e distribuir trabalhar em conjunto com os outros especialistas, se necessário, para ter o melhor cuidado, mais adequado no que o paciente espera para a saúde dele. O doutor comentou anteriormente sobre a questão da medicação e automedicação, e acontece muito do paciente ele usar medicamentos por indicação ou se automedicar por uma questão cultural mesmo, doutor. Como lidar com isso no dia a dia e ajudar esse paciente a administrar toda essa parte medicamentosa? Tem medicações que são indicações de outros colegas, né? Ele às vezes vai tratar uma doença e não sabe do que pode estar acontecendo em outros, porque às vezes o paciente não relata os sintomas, né? Então, algumas medicações podem trazer efeitos colaterais, mesmo indicada pelo colega médico. Agora, a automedicação, muito mais importante, ela vai trazer medicações que o paciente às vezes usa porque o amigo disse, o vizinho disse, só que para o caso do vizinho talvez fosse uma medicação boa, mas para o paciente em si pode estar fazendo muito dano. Tem muitas medicações que podem estar relacionadas a quedas, esquecimento, às vezes algum sintoma que o paciente tem que tá perdendo peso porque não está conseguindo comer, a boca está muito seca, às vezes incontinência urinária, o paciente que está com o intestino mais trancado, mais constipado. Tudo isso, às vezes, pode estar relacionado só a uma medicação. E o papel do geriatra, de todos os médicos em si, mas do geriatra principalmente, de conseguir explicar para o paciente que essa medicação está fazendo isso, vai trazer esse efeito colateral, e às vezes a longo prazo algumas medicações podem trazer alguns problemas irreversíveis, né? Nem medicações que às vezes o paciente usa, tem pacientes que acabam conseguindo medicações mesmo controladas, como antipsicóticos, que às vezes são muito boas para induzir o sono, mas ninguém pergunta qual que é o custo de usar isso a longo prazo, né? Então, às vezes o paciente começa a ter Parkinson desenvolvido por medicações, como os antipsicóticos, que ele usava simplesmente para dormir porque o vizinho disse que era bom, que na época, para o vizinho às vezes precisava, era muito boa, mas para o paciente em si vai fazer um dano irreversível muitas vezes. Então, esse é o cuidado todo que tem que ter com as medicações. O doutor falou anteriormente sobre a questão do planejamento do envelhecimento. Quais são os aspectos que englobam, então, nesse decidir que quero envelhecer saudável? Quais são os fatores que nós iremos construir juntos para esse envelhecimento, doutor? Entre os principais, a alimentação, que vai ser a base para a maioria para evitar algumas doenças, né? E às vezes para manter a massa muscular, para ganhar massa muscular, a gente precisa de uma alimentação mais adequada, isso conforme os problemas que o paciente tiver. A questão do exercício físico, um geriatra pode muitas vezes dizer qual que é o tipo de exercício principal, claro que com auxílio total de um educador físico, né, que a gente não faz parte dessa especialidade, mas a gente consegue indicar qual que é o melhor exercício, para qual tipo de doença que tem, e muitas vezes com isso a gente consegue. A questão do acompanhamento médico regular, para a gente conseguir prevenir doenças ou identificá-las muito precocemente, que não trazem dano para o paciente. A questão de tratar doenças que vão surgindo com a idade, acontece, mesmo seguindo uma vida saudável, rotina, exercício físico, pode acontecer de virem as doenças. E nisso a gente entrar com tratamentos que vão garantir que não tenha perda de qualidade de vida ou quantidade de vida, né, a longo prazo. Então a gente consegue interferir nisso tudo. Outros pilares como educação, quanto mais educação a gente tiver, menor o risco de desenvolver demência. A questão de explicar para o paciente quanto ele precisa de algumas coisas, por exemplo, uma rede de apoio. Todo mundo aqui vai ficar velho algum dia, vai ficar idoso, então todo mundo vai precisar, em algum momento, de alguém que auxilie nos cuidados, né? E se não precisar, muito melhor, mas muito provavelmente vamos precisar. E para isso a gente tem que planejar esse envelhecimento também nessa questão. Basicamente, esses são os principais fatores. Tem um outro detalhe e que também acredito que seja muito cultural, é a questão da espiritualidade, da religião, que a gente percebe muito nos idosos. Doutor, qual que é a importância, a relação dessa questão espiritual com a saúde desse paciente? Porque muitas vezes a gente vê que a questão religiosa mesmo é muito importante para eles. Então,
como a questão médica afeta a saúde e essa relação dos dois, ambas as partes. Por vários estudos já provaram que os pacientes que têm uma religião ou frequentam uma igreja, ou seja, qual seja a religião do paciente, né? Pode ser uma mesquita, uma igreja, ou centros espíritas, qualquer que seja a religião, o paciente ele vai estar inserido num meio, num grupo. E fazer parte de um grupo evita o isolamento social. Claro, ter uma crença, um motivo para viver, tudo isso também auxilia na questão do paciente querer envelhecer de uma forma melhor, né? O paciente que algumas vezes não tem uma religião, não tem uma espiritualidade, ele às vezes pode não ver um sentido na vida. Não que isso vai acontecer com todo mundo que não tem uma religião, mas algumas vezes isso pode acontecer, e ter uma religião acaba fazendo com que ele viva em alguns meios com mais gente, mais conversa, evita isolamento. A espiritualidade está muito relacionada também a evitar quadros depressivos. Então, tudo isso vai contribuir para que tenha um envelhecimento melhor, independente de qual seja a religião. É uma parte que ajuda mentalmente mesmo esse paciente a ter controle sobre o que está acontecendo e ainda mais, doutor. E agora, antes da gente encerrar nossa conversa, eu gostaria que o doutor deixasse, então, uma mensagem, um reforço para o pessoal que está assistindo em casa sobre a importância, então, do acompanhamento médico e quais são os principais dicas para esse envelhecimento que o doutor poderia deixar para o pessoal de casa. Bom, para você de casa, se puder já começar hoje, ter uma alimentação mais regrada, uma alimentação saudável, sem muitos alimentos processados, com bastante proteína de origem animal, legumes, verduras, evitar os carboidratos, puder fazer uma atividade física, qualquer atividade física é melhor do que nenhuma. Claro que exercícios são muito melhores, exercícios que a gente planeja, exercícios 30 minutos de caminhada todos os dias, são muito mais eficientes. Sempre que puder, buscar o médico para ele poder avaliar quais são as doenças que podem estar aparecendo ou que vão aparecer, e para isso fazer um diagnóstico precoce e evitar que venha a ter danos para você aí que está assistindo. Então, o doutor atende aqui no São Lucas Hospital Center e está à disposição para caso os pacientes necessitem, né, doutor? Qualquer coisa é só entrar em contato com a central de agendamentos e a gente está à disposição para atender da melhor forma você que está em casa. Doutor, muito obrigada pela participação no São Lucas 24 horas. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço. E o convite para novas vezes. Sempre que puder. Confira agora o destaque desta semana do São Lucas Hospital Center. A dor lombar é um sintoma bastante desagradável e que acontece numa frequência bastante elevada. Estima-se que ao menos 60% a 80% das pessoas ao longo da vida vão experimentar essa sensação de dor lombar. A gente sabe que ela também é uma das principais causas de incapacidade no mundo. Ela é uma das principais causas de afastamento do trabalho também. Alguns fatores de risco levam a pessoa a adquirir essa dor lombar e se transformar em algo agudo para crônico. São eles a obesidade, o sedentarismo e também o tabagismo, além de algumas condições genéticas. A dor lombar ela tem algumas causas. Uma das principais causas é a região muscular que tem em torno da coluna. Então, uma dor muscular muitas vezes mimetiza uma dor lombar, uma dor de origem da região da coluna lombar. Mas também o disco intervertebral, que é uma estrutura cartilaginosa que fica entre um osso e outro, seja uma vértebra e outra, também pode gerar dor. Ele também é inervado, ele também pode promover uma dor discogênica. Além disso, entre uma vértebra e outra da coluna, existem as articulações. Então, dali também a gente pode ter alguma dor lombar, que são as dores facetárias. Essas dores lombares elas podem vir acompanhadas de outros sintomas também, como uma dor radicular, porque o disco intervertebral ele pode, de certa maneira, machucar a raiz que sai daquela região e provocar um sintoma na perna ou, no caso de uma dor cervical, no braço. A gente sabe também que existem alguns sinais que quando vem acompanhado com a dor lombar, a gente tem que se preocupar porque eles podem estar associados a algumas doenças mais graves, como os tumores na coluna. Então, sempre que a gente tiver uma dor lombar associada à febre, ou uma dor lombar em pacientes que usam corticoide, ou uma dor lombar em pacientes que iniciam muito jovem, abaixo dos 18 anos, ou aquela dor lombar que acontece nos indivíduos que iniciam muito elevado, por exemplo, de idade muito elevada, como 60, 65 anos. E também aqueles pacientes que têm dor lombar que não melhoram à noite, não melhoram com o repouso.
Além disso, quando a dor lombar vem associada a algum sintoma neurológico, por exemplo, um déficit de força no membro, ou alguma parestesia, que a gente chama, algum formigamento, algum de amortecimento, também chama atenção. Então, baseado em todos esses sinais e sintomas, a gente tem que ficar alerta para doenças desde mais simples, que a gente pode corrigir com a nossa postura, com a nossa correto posicionamento no trabalho, no dia a dia, até prevenir sintomas de doenças mais graves também, como os cânceres, né, os tumores na coluna. No próximo bloco do São Lucas 24 Horas, vamos falar sobre dor crônica, com o Dr. Rafael Couto, neurologista do São Lucas Hospital Center. Não saia daí! Professor, terminamos. Rei Fag, apresente-se! Educação, inovação e empreendedorismo. Sonhar é só o primeiro passo. Centro Universitário FAG, 25 anos. Transforme seu futuro no campus mais completo e tecnológico do Brasil. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. São Lucas Hospital Center. Atendimento de urgência e emergência. Cascavel. Agora nós vamos conversar sobre dor crônica e para nos ajudar a entender melhor o que é, as causas, diagnósticos e opções de tratamento disponível, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Rafael Couto, neurologista do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer estar presente. E hoje nós vamos falar então sobre dor crônica. E doutor, para a gente começar explicando para o pessoal de casa o que é, de fato, é uma doença, é um transtorno, o que é a dor crônica? A dor crônica ela é uma doença, ela vem de um quadro de dor que se torna frequente e contínuo acima de 3 meses. Então essa dor crônica ela pode sobrevir de qualquer patologia que cause uma dor. Tá? Então, por exemplo, a pessoa teve uma lesão medular, teve uma lesão de articulação, teve uma lesão na pele, teve qualquer tipo de lesão que causou uma dor, a princípio um estímulo doloroso, e esse estímulo doloroso persistiu acima de 3 meses e evoluiu para um quadro que a gente chama de dor crônica. Né? Dentro da dor crônica, nós temos vários tipos de classes de dor e classificações e, enfim, como que a gente aborda esses tipos de dor. A princípio, nós temos aí tipos de dores também, que a gente pode considerar dentro desse contexto, né? Então, além da dor, essa dor ela pode ela continua um estímulo contínuo ao longo de alguns meses, né, causando essa dor crônica. Essa dor crônica pode ter várias características. Então, ela pode ser uma dor que a pessoa desenvolva a princípio de qualquer estímulo que não é doloroso, é um tipo de dor, que é a alodínia, por exemplo. Pode ter uma dor que se exacerba a um estímulo que, às vezes o estímulo não é tão doloroso, mas ele acaba sendo exacerbado por um estímulo que não é doloroso, que é uma hiperpatia, né? Então, assim, a hiperalgesia, que é quando a gente tem excesso de... quando a gente não tem sensibilidade num local, né? Isso está associado principalmente a uma condição neurológica, né? Sim. Que, dependendo do tipo de patologia, a gente pode ter doenças que causam a dor crônica, tendo principalmente também algumas diferenciações, não só em dor mesmo, característica de dor, mas, por exemplo, como formigamentos, né? Que a gente chama de parestesias, fisgadas, choques, pontadas, né? Então, isso pode se tornar um tipo de dor acima de 3 meses, principalmente de característica neuropática, que é a principal área que a gente atua, né? No caso da neurologia. Certo. O doutor poderia dar exemplos, então, alguns exemplos e mais comuns no consultório de dor crônica, doutor? A dor crônica, ela tem várias doenças se cronificam. Então, mais comum no consultório da neurologia, a gente tem as cefaleias crônicas, né? As dores de cabeça crônicas. A enxaqueca crônica é uma delas, né? A gente tem
dores associadas a condições neurológicas adversas, as polineuropatias, que podem sobrevir de vários tipos de doenças, tanto metabólicas, infecciosas, as polineuropatias associadas a internações prolongadas do doente crítico, polineuropatia inflamatória relacionada a outras doenças de outras especialidades, por exemplo, de característica de origem reumatológica, hematológica, renal crônica, né? É muito comum na nossa região a exposição a defensivos agrícolas, gerando uma polineuropatia que lá na frente gera uma dor crônica, né? Então, assim, é uma gama de patologias que a gente cuida e que elas tendem a cronificar. Enxaqueca é uma delas, dor lombar é outra, a lombalgia, a hérnia de disco é outra, né? As polineuropatias são comuns, investiga muito a patologia de base, a gente tende a perceber qual que é o tipo de dor que causou esse paciente a levar essa condição de dor crônica, né? Certo. E aí, a partir daí, a gente traça uma meta e um objetivo de tratamento. Certo. Então, por exemplo, paciente que teve um trauma raquimedular, né? A gente evolui bastante para dor crônica. Paciente, enfim. São vários tipos de dor. E também os tratamentos, depois a gente vai falar um pouquinho também. E, doutor, falando agora sobre essa questão do paciente, muitas vezes ele acaba se automedicando porque aquela dor persiste, e antes de buscar um médico, acaba se medicando até procurar de fato ajuda e entender que aquilo se tornou uma dor crônica, certo? Quais são, então, os riscos desse diagnóstico tardio para o paciente? Os riscos são o seguinte: nem todo tipo de dor crônica ele é tratado com analgésico. Começa o raciocínio por aí. Alguns, aliás, a maioria, a dor crônica em si, ela obedece a um mecanismo fisiopatológico que é de sensibilização da via da dor até o sistema nervoso central. Então, a partir do momento que você tem esse estímulo que ele começa a perdurar e se cronificar, vai ocasionando uma alteração na via da dor que leva essa informação até o cérebro, de modo que ele não responde a analgésico, né? Esse tipo de dor ele vai responder a outros tipos de medicação. Então, por exemplo, anticonvulsivantes, antidepressivos, né? Que são os principais que a gente usa para que a gente consiga fazer uma dessensibilização do sistema nervoso central dentro do mecanismo da dor. De maneira geral, imagine que você tem um sinal até o cérebro, esse sinal ele se cronifica e fica contínuo, e o remédio que você toma ele não faz mais o efeito, porque esse sinal ele passou de ser de uma via, ele está indo em outra via. Então aquele remédio não vai resolver naquele sentido. Por isso que é muito importante que o paciente que comece a ter dor contínua, e cronifique a dor, ele procure um médico para saber qual que de fato é o tratamento indicado para ele. Para não prejudicar o restante do organismo com o uso excessivo de remédios que não tem necessidade. Um exemplo muito comum né? que eu dou, né, que eu acabo tendo bastante convivência, é a cefaleia crônica diária. Então, por exemplo, o paciente usa muito ibuprofeno, paracetamol, dipirona, triptanos diariamente, todos os dias, acima de 15 dias por mês, aquela dor que não melhora, e você vai ver o paciente está fazendo abuso de analgésico. Isso é um fator que predispõe dor crônica, principalmente cefaleia crônica, né? Então, e nesse sentido, o tratamento é exatamente o oposto. Você tem que tentar tirar esse analgésico, lançar mão de outros tipos de medicações para que você consiga controlar essa dor. Principalmente remédios controlados dentro da neurologia, né? Sim. Então, e não é só na dor de cabeça. Então, tem várias outras doenças que também obedecem o mesmo raciocínio. Lembrando sempre que assim, o uso crônico de analgésicos sem ter supervisão, eles têm seus efeitos colaterais, gástricos, renais, né? Então é muito importante que o paciente tome cuidado, porque às vezes ele está tomando remédio direto e aí ele, muito provavelmente ele pode estar fazendo algum outro tipo de lesão gástrica, às vezes prejudicando o rim ou o fígado. Criando outros tipos criando de doença. Outro tipo de patologia, às vezes bem mais grave do que a doença que ele está querendo tratar, né?
É bem importante mesmo a gente reforçar esse cuidado com a automedicação. Sim. E, doutor, agora o doutor falou sobre essa questão do diagnóstico, do tratamento. Quais são as formas de diagnóstico? Porque como elas são diversos tipos de dor crônica, como é feito, então, para identificar e dar o diagnóstico? É feito algum tipo de exame? Como que é? O diagnóstico ele é clínico, basicamente, né? Mas a partir do diagnóstico clínico, você tem uma história clínica de uma doença de base que levou a esse tipo de dor. Certo. Aí, dependendo da doença, dependendo do raciocínio médico que a gente tem, por exemplo, a pessoa tem diabetes e começou a ter formigamento do joelho para baixo, começou a ter sensação de choques, fisgadas, né? Aí, um exemplo que a gente tem é lançar mão de alguns exames para detectar uma polineuropatia diabética, que essa polineuropatia diabética pode ser uma dor, pode se cronificar, virar uma dor crônica, né? Às vezes é uma dor lombar, uma hernia de disco que a pessoa tem e cronificou. Sim. Aí a gente faz o exame voltado para aquela patologia. Perfeito. Aí a gente faz o diagnóstico, tratamento especializado para a patologia, né? Buscando específica. Principalmente o controle da dor crônica. Entendi. Doutor, assim, o nome diz dor crônica, mas ela tem cura? Ou então esse paciente que tem essa dor, desenvolveu essa dor crônica, ela vai ter pro resto da vida? Como que é essa parte? Por ser crônica já é um termo um pouquinho difícil de abordar, né? Mas ela pode ter cura? Pode, se você conseguir controlar a patologia de base. Certo. Né? Não é paciente que tem dor crônica que ele está recebendo uma sentença, um diagnóstico que não tem mais volta. Muito pelo contrário, né? A maioria das doenças, principalmente na neurologia que cronificam com dor, a gente consegue, a maioria dos pacientes, controlar com medicação. É claro, ele não vai ficar, pode ser que não fique 100%. Alguns casos a gente atinge uma efetividade bem interessante com o tratamento. Sim. Mas não é uma regra, cada um é cada um, né? Portanto, enfim, quando a gente a gente dá o remédio para o paciente, lança mão de medicações para controlar, a gente sempre visa diminuir essa dor, melhorar esse desconforto, né? Melhorar a qualidade de vida do paciente. Porque a maioria dos pacientes com dor crônica, eles vêm de uma patologia que é crônica, às vezes é uma patologia séria, né? E a patologia em si já não tem cura, né? E a dor acaba sendo só fazendo parte do tratamento dele, além da doença de base dele. E a questão de doenças mentais, então, transtornos como a depressão, a ansiedade, elas tendem a desenvolver dor crônica também? Tem relação? Tem uma relação direta, né? O transtorno de ansiedade e depressão com predisposição à dor crônica. Tem uma relação íntima, né? Elas são, assim, se completam de uma maneira bem, infelizmente, frequente, né? Então, é muito comum um paciente com transtorno depressivo ou ansiedade desenvolver algum quadro de dor. Qual quadro de dor? Principalmente aquele que não tem uma causa específica, que é muito comum, a fibromialgia, né? Certo. Aí a fibromialgia é uma causa de dor crônica que está muito relacionada com transtorno psíquico, ansiedade, depressão, né? E aí a gente acaba fazendo um tratamento conjunto dos dois. Olha que interessante. Então, esse paciente ele precisa desse um tratamento duplo. Nesses casos. Não só com remédio, né? Mas principalmente, que eu gosto de frisar muito, nesses casos de fibromialgia, né? Essa dor psicossomática, aquela dor que não tem uma explicação física. E é muito comum o paciente referir uma dor para você que você não encaixa em nenhuma síndrome, né? Sim. E você vê sintomas psicossomáticos, psíquicos importantes. O que é isso? Não tem um padrão. Então, são sintomas que não obedecem um padrão específico, né? Pode ser uma fisgada, uma pontada, uma sensação de mal-estar, formigamentos inespecíficos que você exclui causas, né, neurológicas, causas orgânicas, e a pessoa tem esse tipo de dor. Às vezes até uma dor assim mesmo, dor de cabeça, dor de estômago, dor no peito, né? Que geralmente são associadas uma sensação subjetiva de insatisfação, de fadiga, né? De ansiedade associado.
Isso acompanha muito, né? Sim. E aí a gente faz esse tratamento em conjunto. E continuando falando do tratamento, doutor, essa questão do tratamento em conjunto da ansiedade, da depressão, também necessita de um acompanhamento multidisciplinar, com outros profissionais. Como que seria essa relação também para o tratamento da dor crônica, doutor? É muito interessante que a pessoa que tem dor crônica faça atividade física, salvo contraindicação específica para a patologia dela, né? Então, por exemplo, eu tenho diabetes, tenho uma polineuropatia, posso fazer atividade física? Pode, a não ser que você não consiga fazer, né? Eu tenho uma hérnia, tenho uma lesão medular, eu tenho qualquer doença que eu tenha, eu posso fazer uma atividade física específica, desde que não seja incapacitado ou seja contraindicação. Então eu gosto de frisar muito a atividade física, né? Eu peço muito, assim, os pacientes que têm esse tipo de dor, que façam atividade física, mesmo sendo muito difícil, e atividade física assim, intensa mesmo, o mais intensa possível é melhor, né? Olha só que interessante. Porque mesmo sentindo o estimulador, ele vai auxiliar no tratamento como todo. A atividade física a gente sabe que melhora o estimulador ao longo do... Né? Então, por exemplo, é muito comum, dor no joelho, né? As dores ortopédicas, e mesmo assim a orientação é que continue fazendo atividade física, que ajuda no controle da dor. Né? Outra coisa muito interessante é terapia psicológica, para alguns casos, né? Psicoterapia e também nutrição. É muito importante a parte nutricional, né? desses pacientes. Algumas não é incomum assim a gente ter deficiência de vitamina, de minerais, né? Principalmente vitamina D, B12, folato, né? Alguns minerais essenciais, que quando em falta a gente sabe que intensifica o quadro da dor, sabe? Então eu peço bem frequente assim para os pacientes procurarem também no profissional nutricionista. E, doutor, falando sobre essa questão são várias patologias, como o doutor disse, mas existe uma forma de prevenir a dor crônica? Então, talvez o diagnóstico precoce da doença de base, isso seria uma forma de prevenção? Exatamente, o diagnóstico precoce da doença de base. Alguns casos não tem prevenção. Se a pessoa teve uma lesão, um acidente e tal, não tem o que ser feito. Mas nas doenças crônicas, né? Diabetes, pressão alta, doença renal crônica, algumas doenças neurológicas, específicas da parte neurológica daí. Então a gente tem uma miríade, né? Assim, a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica, o Guillain-Barré, as polineuropatias, todas as doenças neurológicas elas podem, o Parkinson, né? Certo, Parkinson também pode desenvolver um quadro de dor. Dentro da neurologia, basicamente tudo que é neurológico pode desenvolver um quadro de dor crônica, né? Ou vir com alguma patologia, principalmente de base psíquica, que é muito comum na nossa especialidade, desenvolver também sintomas psicossomáticos e dor, né? Então, nesses pacientes que a gente tem, pacientes com demência, por exemplo, né? A gente sempre tem que estar perguntando, viu, tá sentindo alguma coisa, tá tendo dor, tá sentindo algum tipo de sensação diferente? Que desde o início, quando a gente pega, né? Por exemplo, tem diabetes, começou a sentir uns formigamentos, está dando uns choques, né? A gente faz eletroneuro, já tem lá uma polineurosensitiva motora, já está começando. É interessante começar já o tratamento. Porque quanto antes eu começar o tratamento, eu entro naquele raciocínio de evitar a sensibilização do sinal da dor para o sistema nervoso central. Perfeito. Então, antes que eu deixe esse negócio cronificar, eu consigo melhorar ele, antes de cronificar, inclusive. Eu consigo manter esse paciente melhor ao longo do tempo, entendeu? Então, ao longo do tempo, eu tenho uma qualidade de vida melhor. Lembrando que dentro da neurologia, a maioria das patologias são crônicas, né? Então, a gente acaba tendo que estar muito atento com relação a esse tipo de queixa, né? O paciente, às vezes, dá uma queixa muito vaga, né? Certo. Tô tendo umas coisinhas na mão, na perna, às vezes dá uma dor nas costas, né? Qualquer coisa assim que seja fora do comum. Que seja fora, a gente tem que ficar antenado justamente para entrar antes com o tratamento. E assim melhora, né?
Investigar. deixar o paciente melhor. Doutor, falando justamente sobre esses sinais, existem, o doutor disse, esses diferentes tipos de dores. Quais são os principais sinais que esse paciente, então, ele tem que observar para já buscar uma ajuda? O doutor comentou sobre essa questão do tempo, persistiu por mais de 3 meses, mas anteriormente ele já deve buscar uma avaliação? Deve. Como que a gente poderia explicar isso também para o pessoal? Pacientes portadores de patologias crônicas. O que é uma doença crônica? Qualquer doença que esteja dentro do espectro de qualquer especialidade. Então, a gente está falando aí de geral, né? Então, assim, eu tenho uma doença metabólica crônica, diabetes, eu sou hipertenso, eu tenho uma doença renal, faço diálise, eu tenho, enfim, tenho alguma doença hematológica, por exemplo, Certo. né? Qualquer doença crônica, reumatológica principalmente, né? As artrites, o paciente portador de doença reumatológica, né? Esses pacientes, em geral, eles sempre devem ficar atentos a algumas manifestações clínicas precoces de dor, né? Principalmente, assim, dor no corpo, mialgia, cansaço, fadiga, né? Às vezes isso pode estar sinalizando para ele que ele vai desenvolver um quadro de dor. Depressão, ansiedade, né? É muito comum o paciente depressivo se queixar de dor inespecífica, mialgia, além de alterações cognitivas, né? Que é muito comum no paciente depressivo. Então, paciente crônico em geral, ele tem uma doença crônica, ele precisa ficar atento a qualquer sinal desse tipo, né? E já buscar, de fato, o neurologista, doutor? Essa indicação inicial pode ser direto ou ele pode passar com outro... Ele pode passar com outro clínico, pode passar com o médico da especialidade da base que ele tenha. Certo. Por exemplo, tem uma doença reumatológica, tem artrite reumatoide, tem lúpus, tem esclerodermia, alguma coisa reumatológica. Posso falar primeiro com o reumato, né? Certo. O reumato vai detectar esse quadro. Comecei a ter fisgadas na perna, tenho diabetes. Será que eu não estou desenvolvendo uma polineuropatia, né? Pode começar com o endócrino. O endócrino vai direcionar também essa visão para evitar que esse paciente cronifique. Com o psiquiatra, né, com o hemato, com o nefro, com qualquer tipo de especialidade que ele tenha a patologia de base dele, né? Certo. E dependendo claro, aí tem o neurologista, principalmente das doenças neurológicas, né? De base, mas também não impede que se trate também quadro de dor crônica sem ter uma causa específica, né? Doutor, gostaria de complementar a nossa fala e deixar um recado para o pessoal de casa, tanto sobre dor crônica e sobre os atendimentos também, doutor. Eu acho que é muito importante frisar a questão, né, quando se olha o paciente que tem dor crônica, uma visão multidisciplinar, né, como você comentou previamente. Esse paciente precisa de uma atenção ampla, né, não só do especialista da base dele, do médico assistente dele, mas ele também precisa de uma atenção, assim, tá fazendo atividade física, né? Como é que está a saúde mental, principalmente? Como é que está o ambiente do trabalho? Como é que está o ambiente domiciliar? Como é que ele lida com as situações? Como é que está a saúde mental dele, principalmente? Como é que está a questão nutricional dele? Muitas vezes a gente foca numa coisa só, que é o remédio, e esquece que, às vezes, o problema era outro, né? E aí o sofrimento dele acaba se intensificando mais, porque tem que tomar remédio controlado. Então o recado que eu deixaria é esse. Você que tem alguma condição, né, crônica e tem esse tipo de dor, a gente sabe que nem sempre é possível, devido ao tempo, focar muito nessas outras questões, mas tenha em mente isso, que não é só o tratamento do remédio que vai fazer diferença na sua vida, né? Por exemplo, faça atividade física assim que puder, quando puder, como puder. Tá? Uma caminhada que possa ser feita. A que feita, tiver acesso, faça. Mesmo que seja caminhada, mesmo que seja uma coisa não seja uma coisa intensa, mas faça, né? Procure ter hábitos saudáveis, né?
evitar hábitos que não sejam saudáveis, principalmente para portadores de patologias crônicas, e procure ter uma alimentação saudável também. Ótimo. Não é todo mundo que tem acesso a nutricionista, psicoterapeuta, né, personal trainer, mas assim... Dentro da sua realidade, procure ver que assim, o tratamento ele é uma coisa muito difícil para o paciente usar remédio. A gente sabe que é extenuante, cansa, são doses muito frequentes, são várias vezes ao dia, às vezes tem efeitos colaterais que não são legais, o paciente às vezes não tolera, ou às vezes não apresenta uma melhora esperada da patologia com o tratamento. Então, assim, quando você começa a abrir o leque, abre também uma luz para o paciente, sabe? Então, assim, não é só isso, né? Existe vida fora da doença em que eu estou inserido, né? Dessa maneira, principalmente cuidando da saúde mental e física, acho que melhora muito. Esse eu acho que é o principal. Com certeza, ter essa dimensão de que depende tanto do cuidado do médico quanto o cuidado da pessoa de buscar essa ajuda dentro do possível, como o doutor disse, dentro da sua realidade, no que é possível, no ambiente em que a pessoa está inserida, né, doutor? Mas acredito que hoje nós conseguimos esclarecer as principais dúvidas, porque é um assunto bem abrangente, são diversas áreas e possibilidades e tratamentos dentro também, mas para a gente entender um pouco mais, agradeço a participação do doutor no São Lucas 24 Horas. Eu que agradeço. E fica o convite para vir mais vezes. Muito obrigado. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais, o @FH São Lucas Cascavel, para ficar por dentro de todas as novidades. E na próxima edição nós vamos falar sobre a nova sala de hemodinâmica do São Lucas Hospital Center. Espero você!